O Deus que você veio adorar aqui nessa noite é Deus. É Deus de verdade. Não é Deus feito pelas mãos dos homens, mas esse Deus criou os homens para o louvor da sua glória. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos. 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 E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós louvamos o teu nome, ó Deus. Nós louvamos o teu nome, ó Deus. Porque tu és o Deus soberano. Tu és o Deus Altíssimo. Tu és o Todo-Poderoso. Nas tuas mãos há força e poder. Contigo está o engrandecer. Tu dominas sobre tudo e todos. Tu pegas o homem do monturo, dos escombros, e o põe para reinar e ser senhor dos príncipes e dos reis dessa terra. Nós louvamos o teu nome porque este Deus é o nosso refúgio. O Deus criador de todas as coisas está neste lugar nessa noite para nos abençoar. Fale conosco através da tua palavra. A tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco, amado Salvador. Fale conosco, querido Senhor. É a nossa oração, é a nossa petição. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Se assente dizendo para o teu irmão: nosso Deus é Deus. Queridos, não se pode precisar com certeza a origem histórica deste salmo. É provável que tenha sido composto quando Jerusalém fora sitiada pelos exércitos do rei Senaqueribe, o rei da Síria. 2 Reis, capítulo 18 e capítulo 19, você pode entender essa história. O momento aqui, quando esse salmo é escrito, era um momento de cerco, era um momento de aperto, era um momento de muito sofrimento, era um momento de pressão, era um momento de opressão e de muita aflição e desespero entre o povo escolhido de Deus. Este salmo aqui se aplica a todas as situações em que a igreja de Deus, o povo de Deus, os membros do corpo de Jesus de Nazaré, se encontram sendo afrontados pelos seus inimigos. O tema deste salmo é a segurança do povo de Deus, no Deus que cuida e protege o seu povo. Eu vim aqui nessa noite tomada da autoridade de Deus para dizer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Que apesar da luta que você está passando,
as tribulações que você está enfrentando, o levante do adversário e a afronta do inferno contra a tua vida, Deus tem te colocado em segurança, porque Ele põe em segurança o povo de Deus, que crê no Deus que pode todas as coisas. O Deus da Bíblia Sagrada, Ele põe em segurança o seu povo, e cuida, e não só isso, protege o seu povo. Deus está cuidando de ti. Deus está te protegendo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Essa luta não é para a morte, mas é para o louvor e a glória e a exaltação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aliás, este salmo era o predileto do pai da Reforma Protestante, Martinho Lutero. Este foi o salmo que inspirou Martinho Lutero a escrever poeticamente o hino que tem por tema Castelo Forte é o nosso Deus. O hino diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele é o teu castelo forte, que Ele é o teu amparo e Ele é a tua fortaleza. Você pode repetir comigo? Castelo forte, amparo e fortaleza. Diga para o teu irmão: castelo forte, amparo e fortaleza. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com o seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta assim Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencendo cairá, por uma só palavra do Deus Jeová. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino, porque Ele é Deus. Diga para 2 irmãos: o nosso Deus é o castelo forte, amparo e fortaleza. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, Deus é Deus, independente do quadro crítico que você se encontra hoje. Deus é Deus, apesar das perdas irreparáveis. Deus é Deus, apesar das enfermidades. Deus é Deus, apesar de todas as nossas crises. Deus é Deus, apesar do desemprego. Deus é Deus, apesar das más notícias. Deus é Deus, apesar do casamento em crise, Ele é Deus. Deus é Deus, apesar do silêncio do próprio Deus. Deus é Deus, apesar do deserto escaldante que você está. Deus é Deus, apesar da traição dos amigos. Deus é Deus, apesar do cerco e o beco sem saída que você se encontra hoje. Deus é Deus, apesar do cheque que você tem que cobrir amanhã. Ele é Deus, ninguém pega Deus de surpresa. Ele é Deus, e porque Ele é Deus, Ele está no controle da história da tua vida. Ele está no controle de tudo e de todos. Deus é Deus, a Ele seja a glória, a Ele seja o poder, a Ele seja a exaltação, a Ele seja o louvor. Porque o choro pode durar uma noite toda, mas porque Ele é Deus, a alegria está vindo pela manhã. Deus é Deus. Diga para o teu irmão: Deus é Deus.
Apesar da tua luta, Deus é Deus. Apesar do teu choro, Deus é Deus. Eu vim aqui para ser voz profética da parte de Deus, para dizer para você que o dia está raiando e Deus está abrindo as portas, e haverá testemunhos para o louvor e a glória do nome de Jesus de Nazaré. Por isso que nós nos aquietamos, por saber que Ele é Deus. E eis aqui, então, algumas características deste Deus que nós servimos, que apesar das lutas, Ele é Deus. Primeira característica deste Deus, nesse salmo que lemos aqui: Deus é Deus que permite-nos passar por ventos fortes e contrários. Por que Deus permite eu passar por essa tribulação? Não sei. Mas Ele permite. E mesmo permitindo, Ele continua sendo Deus. Pastor, você não tem ideia do quanto está doendo. Deus sabe. Ele sabe de todos os detalhes da história do teu viver. Se Ele permitiu, é porque Ele tem um plano. Mas Ele está no controle. Diga, Deus está no controle. O verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmo poderia ter sido escrito de uma maneira diferente. Poderia ser assim, talvez eu poderia dar essa ideia para Deus, mas Deus resolveu colocar assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, sem angústia. Poderia ser assim, mas Ele é socorro bem presente na angústia. Deus é Deus que nos permite passar por ventos contrários, mas a Bíblia diz que Ele é socorro. E hoje Deus te trouxe aqui para te socorrer. Talvez você não esteja aguentando mais, e talvez esteja dizendo no interior do teu coração, no silêncio da tua alma: se Deus não me socorrer hoje, eu vou sucumbir. Eu vim aqui dizer para você que Deus marcou um encontro contigo nessa noite. Ele marcou um encontro para te socorrer. Hoje Ele digitou-se aqui para ser socorro na tua angústia. Você vai sair daqui recebendo o socorro de Deus. Você vai sair daqui dizendo: Deus me visitou nessa noite de domingo, porque Ele é socorro bem presente no dia da angústia. O verso 2 diz que pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se abalem, e os mares rujam. Verso 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que passemos por todas estas coisas, Deus é Deus. Você vai sair daqui hoje com o socorro de Jeová. Eu não sei se você precisa de uma providência divina, mas hoje Deus está olhando para você e está entrando com providência. Eu não sei se o que tem te angustiado é um filho, é um pai, é uma mãe, é uma situação. Eu não sei, realmente eu não sei. Mas eu vim aqui dizer da parte de Deus para o teu coração, que Deus é Deus. Apesar de todos os ventos e tribulações que você tem enfrentado, Deus está no controle de todas as coisas. E hoje Deus te trouxe nesse culto aqui, com um propósito: te socorrer. Você crê que nessa noite é a noite do socorro de Deus? Você crê que você vai sair daqui dizendo: Deus me socorreu? Hoje, você precisa de um milagre hoje. E é hoje que Deus resolveu liberar essa palavra para o teu coração. Ele vai te socorrer. Então diga para o teu irmão: hoje é a noite da gente se alegrar, porque Deus está nos socorrendo. Um salmo conhecidíssimo nosso, que alguns conhecem até decor, diz, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem está no esconderijo do Altíssimo aqui? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. A sombra do Onipotente descansará. Tem gente aqui dizendo para Deus: eu preciso de um descanso, Senhor. A minha alma precisa de um pause, de um respiro, de paz. Eu preciso ver uma luz dessa escuridão.
Deus está dizendo para você que hoje Ele te dá descanso. O salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno. Eu vim aqui profetizar e na autoridade do nome de Jesus, que o diabo não vai mais te perturbar à noite. Você vai dormir em paz, você vai descansar no Senhor em paz, porque toda a perturbação do inferno, todo o terror noturno, toda seta que voa de dia, e toda peste que te assola na escuridão, Deus está jogando por terra hoje, está te dando paz, porque Ele é o teu socorro no dia da tua angústia. Você vai dormir como você nunca dormiu nessa noite. Você vai babar na tua cama hoje. Você vai ter o sono do justo nessa noite. Eu estou dizendo isso tomado pelo poder do Espírito de Deus. Você não será mais perturbado às noites e às madrugadas, porque o sangue de Jesus tem poder sobre a tua cabeça. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te cobrir com as suas asas do Altíssimo. Toda perturbação do inferno, Deus está jogando por terra hoje. Toda perturbação na mente e no sono, você tem pesadelos horríveis. Hoje Deus te trouxe nesse lugar para dizer para você: você vai dormir sonhando com a minha glória e com a minha presença. Você vai dormir em paz, porque eu te trouxe aqui nessa noite para ser o teu socorro no dia da tua angústia. Vai cessar essas perturbações. Tem gente que não dorme aqui por preocupações, ansiedade, não consegue dormir, tem uma noite horrível, acorda de manhã mais cansado do que quando foi se deitar. Mas Deus está mudando nessa noite o teu quadro, a tua história, porque Ele marcou um encontro conosco e mandou eu liberar essa palavra. É hora de eu revelar a minha glória sobre a tua vida, e o diabo não te perturbará mais, porque o meu sangue tem poder sobre a tua cabeça. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque o Altíssimo te cobre. Diga para o teu irmão: o Altíssimo vai te cobrir hoje aqui. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você crê que nessa noite aqui é noite de libertação da parte de Deus? Você crê que Deus está quebrando no mundo espiritual toda palavra proferida do inferno contra a tua vida? Você crê que nessa noite aqui, toda seta enviada do inferno contra a tua vida, Deus está jogando por terra, está queimando pelo poder que é no nome de Jesus de Nazaré? Você crê que toda mandiga feita no inferno contra você, toda obra de bruxaria, de macumbaria, Deus está jogando por terra nessa noite, nesse lugar, porque Ele é Deus que te socorre no dia da angústia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Porque Ele me ama, porque Ele te ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Diz o Senhor, eu o livrarei. Diz o Senhor, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus é Deus que permite-nos passar por ventos fortes e contrários, mas Ele continua sendo Deus. Segundo lugar, Deus é Deus do hoje. Diga para o teu irmão: é hoje. Porque o nosso Deus é o Deus do hoje.
O texto diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O texto diz que há um rio, não haverá um rio. O texto diz que o Senhor dos exércitos está, não estará, está conosco. É hoje o dia da vitória de Deus para a tua vida. Você vai sair daqui hoje com o socorro de Deus para a tua vida. Diga para o teu irmão, é hoje, não é amanhã, é hoje. O texto diz que o Deus de Israel está conosco. Pastor, mas as lutas são grandes. Mas o Senhor dos exércitos está conosco. Quando a gente pensa que Ele desistiu de nós, e quando a gente pensa em desistir dEle, Ele continua conosco. Deus está conosco. O texto diz no verso 9, que Ele faz cessar as guerras. Ele faz, Ele não fará. É hoje. Diga, é hoje. Diga, a minha guerra, a minha batalha, a minha angústia, a minha dor, a minha aflição, termina hoje. Diga hoje. Diga hoje. Diga hoje. Diga é hoje. Diga para o teu irmão, aponta o dedo para ele e diga assim, é hoje. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia Sagrada é ontem, é hoje e é sempre o mesmo amanhã. Ele é hoje. É hoje que Ele te trouxe aqui e é hoje que Ele está falando contigo e é hoje que Ele põe um ponto final na tua dor. Porque Ele hoje se levantou para te socorrer. Hoje, hoje, é hoje. É hoje, jovens, é hoje, jovens, é hoje, irmãos, à minha esquerda, é hoje, irmãos que estão aqui, é hoje, irmãos que estão lá na mesa do som, lá no fundo, é hoje que Deus resolveu liberar a sua palavra para nos abençoar. Deus é Deus de hoje, é Deus do agora. Deus é Deus que permite nos passar por ventos fortes e contrários. Em segundo lugar, Deus é Deus de hoje. Mas em terceiro lugar, Deus é Deus que levanta no meio do povo aflito os arautos da fé. Interessante. Sempre no meio das crises, do caos, do mover da dor, Deus levantou os seus. Quando o povo estava sendo afligido lá no Egito, Deus levanta o Moisés. Quando o povo estava em depravação, e Deus aqui ia acabar com a raça humana, Deus levanta um Noé. Arautos da fé e da esperança. E nesse texto sagrado aqui, se a gente observar bem, o salmista se levanta, dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Fala do que nós podemos passar, que a terra vai ser abalada, os mares vão se revoltar, mas ele diz assim, e se levanta dizendo, mas há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. O vento está soprando, as águas do mar estão se erguendo, a terra está se balançando, está desestruturada, o vento está batendo, a angústia está surgindo, mas Deus está no meio dela. Eu vim aqui dizer isso para você, como arauto de Deus, dizer ao teu coração, não temas, não te aflija, não te angustie, porque Deus está no meio dela, e você não será abalado. Quantas vezes a gente passa por lutas, mesmo sendo pastor Rogério passa luta, eu passo luta, nós passamos provações, passamos tribulações. E às vezes em casa, do nada, e a gente pensa que é do nada, mas é Deus que está no controle de todas as coisas. Vem de repente um dos filhos meus, bate nos meus ombros e diz para mim, papai, está tudo bem? Está tudo bem, filho, mas com o coração cheio de angústia. Está tudo bem, filho. Pai, Deus está no controle. Louvado seja Deus. Arautos da fé. Eu vim aqui dizer para você nessa noite, Deus está no controle.
Você não sucumbiu, você não desmaiou, você não morreu, você não partiu, porque Deus é Deus. Apesar de tudo, Deus é Deus. E Deus tem levantado a sua vida, a minha vida, as nossas vidas para ser arautos, proclamadores desta fé. A gente anda não por aquilo que a gente vê, a gente anda por aquilo que a gente crê. Oh, glória a Deus. Se levanta o salmista dizendo: eu sei que vocês estão cercados pelo rei Senaqueribe, que são muitos os que se levantam contra vocês, mas não olhe para o cerco. Há um rio cujas cidades alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. E diz assim: as nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Aí ele levanta a voz e diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco. Apesar da roubalheira toda que há no poder em Brasília, apesar dos desvios que há aqui no governo de São Paulo, apesar das mortes que a gente vê todo dia na televisão, adultos matando crianças, crianças matando adultos, apesar da droga que está destruindo milhares de pessoas, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele diz no verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir esta palavra. Ele te trouxe nesse lugar nessa noite para te dizer que Ele é Deus, mesmo diante dos ventos contrários. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele continua no controle. E Deus levanta homens e mulheres ainda levantando a mão para as multidões a dizer: aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Diga para o teu irmão: aquietai-vos e sabei que Deus é Deus, querido. Queridos, Deus é Deus da segurança verdadeira, da segurança inabalável. O texto diz que apesar da tragédia nacional do cerco de Senaqueribe, alguém se levantou no meio do povo de Israel e disse: Deus está no meio dela, não será abalada. O que Deus disse ao meu coração para dizer para a igreja: você não será destruído. Você recebe isso da parte de Deus? Você não será destruído. Você pensa que está se acabando, mas na verdade Deus é Deus, está no controle, e Ele vai mudar a tua história, e você vai dizer: Deus é Deus apesar da minha dor. Queridos, Deus é Deus da guerra. O verso 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Glória a Deus por esse texto. O Senhor dos exércitos é aquele que está no controle da guerra. E Ele está conosco. O Senhor da guerra está conosco. Querido, se eu estivesse à frente da sua guerra, muito provavelmente você correria o risco de perder a batalha. Mas a convicção de que nós temos e que você e eu venceremos a batalha é porque o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos de Jeová, está conosco. Você pode dizer para o teu irmão: Deus sabe guerrear, irmão. Ele sabe. Ele é general estrategista. Você quer saber se Deus sabe guerrear? Pergunte para o faraó. Você quer saber se Deus sabe guerrear? Pergunte para Senaqueribe o que aconteceu com ele. Se você quer saber se Deus da Bíblia é o Deus que sabe guerrear, pergunte ao povo de Israel quem sustentou Israel desde o nascimento de Israel até o dia de hoje. Israel é uma naçãozinha, uma nação piquititinha, insignificante, mas todos têm medo de Israel. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está com Israel. O diabo tem medo de você.
O diabo tem medo de mim, tem medo de nós. O diabo treme diante da igreja, porque o Senhor dos exércitos está com a igreja. Sabe por que você não vai sucumbir? Porque Deus, o Senhor Sabaote, o Senhor da guerra, o Deus Todo-Poderoso, Ele está na vanguarda, Ele está na linha de frente, e Ele vai desbaratando e destruindo todos aqueles que têm se levantado contra a tua vida. A vitória é certa, porque Deus está no controle da guerra. Portanto, meu irmão, minha irmã, saia daqui sabendo que o Deus da Bíblia Sagrada é o nosso refúgio e fortaleza, que eu e você não podemos sair debaixo das asas protetoras desse Deus, nem um minuto sequer, porque a garantia da nossa vitória não está na força do nosso braço, na nossa estratégia humana. O segredo da nossa vitória está aí no início deste salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o salmista termina dizendo o seguinte: tomado agora pela boca de Deus, aquietai-vos, nação de Israel, aquietai-vos, igreja de Jesus de Nazaré, e sabei que eu sou Deus. Preste atenção nisso, leve para casa isso, para o teu coração, para a tua vida. Serei exaltado entre as nações através de ti. Serei exaltado sobre a terra através de ti. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus que é Deus, o Deus que nós servimos, Ele é o Deus de Jacó. Interessante que aqui não diz que Ele é o Deus de Abraão. A Bíblia cita muitas vezes que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas aqui Ele cita que Ele é o Deus de Jacó. O que isso tem a ver conosco? Jacó era um enrolado. Jacó carregava no seu caráter a marca de ser um homem suplantador, de querer tirar vantagem dos outros. Jacó era conhecido como um homem embrulhão, conseguia embrulhar todo mundo, que conseguiu argumentar com seu irmão e por um prato de lentilha trocar a bênção de Deus. Roubou a bênção do seu irmão Esaú. Jacó, ele era mentiroso, enganador. E a Bíblia diz que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Que isso tem a ver conosco aqui nessa noite? Que é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus que olha para a gente com um olhar de ternura, com um olhar de graça. Um Deus que vai nos proteger, que vai nos socorrer, não porque a gente merece, vai nos socorrer porque Ele é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus longânimo, é um Deus bondoso, é um Deus que nos ama apesar das nossas falhas. Deus vai nos socorrer, Deus vai ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque Ele é graça, porque Ele é bom. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, você que está aqui hoje dizendo, eu estou nessa situação porque eu pequei. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, Ele dá a segunda chance, Ele dá a terceira chance. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele vai mudar a tua história. Pastor, mas eu sou um poço de pecado. Mas Ele vai mudar a tua história, porque Ele é o Deus de Jacó. Ele pega Jacó, transforma o coração de Jacó, transforma o caráter de Jacó. Jacó se coloca diante dele, e Ele faz uma obra na vida de Jacó, e transforma Jacó e em Israel, para o louvor e a glória do nome do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que Deus te trouxe aqui nessa noite para ministrar essa palavra ao teu coração. O tempo de cantar chegou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações.
serei exaltado na terra. Quem olhar para você, irmão, quem olhar para nós, vai dizer: Deus é Deus. Guarda isso no teu coração. Quem olhar para você, quem te viu e quem te vê, verá e dirá: Deus é Deus. Você guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no profundo do teu coração, porque hoje, nesse lugar, Deus está te socorrendo, porque Ele é Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus faça valer a sua boa palavra sobre nós, e que você tenha uma semana abençoada. Pastor Anderson, eu não sei como será. Receba essa palavra no teu coração. Hoje, Deus te socorre. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus da misericórdia, o Deus da graça, o Deus do perdão, o Deus da bondade, o Deus que nos tira do monturo e nos põe para se assentar entre os príncipes, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e nos dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome, ó Deus, por essa noite. Queremos te agradecer porque tu és Deus. Louvado seja o teu nome. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Nenhum detalhe da história das nossas vidas o Senhor desconhece, o Senhor conhece tudo. Porque tu és um Deus onisciente. E eu sei, ó Deus, que eu ministrei essa palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Sê conosco hoje, Deus. Opera esta obra de milagre hoje. Nós tomamos posse dessa palavra hoje. Quantas vezes nós imaginamos e pensamos, no meio de tantas lutas do cerco de Senaqueribe, diante dos grandes faraós que se levantam contra nós, do inferno e seus anjos, quantas vezes a gente se abala, a gente se entristece, se angustia, mas o Senhor está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu sei, meu Deus, que hoje, nesse lugar, o Senhor está socorrendo cada um de nós. O Senhor está agindo no nosso meio. O Senhor está operando no nosso meio. E o Senhor, ó Deus, liberou essa palavra para que a gente aquiete os nossos corações. Que possamos aquietar a nossa alma. Silenciar os nossos corações. Porque sabemos, temos convicção de que o Senhor dos exércitos já nos deu a vitória por intermédio de Jesus de Nazaré. Dê vitória ao teu povo nessa noite. Cumpra a tua boa palavra, porque a preguei no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus de Nazaré. E o povo de Deus diz: amém. Abraça o irmão que está ao seu lado e diga para ele: irmão, Deus é Deus.